Meu nome é Marina, tenho 37 anos e eu sou professora. Há um tempo atrás, eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Eu ouvia que os pastores eram ladrões e eu acreditava nessa informação. Acreditava, inclusive, que as pessoas que estavam na igreja eram pagas para fazer teatro, nas reuniões de cura e libertação. Eu estudava, passava ao lado e era o último lugar, ou não pisaria em lugar nenhum na Igreja Universal, porque existia um preconceito, um bloqueio muito grande. Eu achava que era uma falsidade, que era uma brincadeira. Eu imaginava que aquilo ali era um comércio, na verdade, não uma igreja. Bispo Macedo, para mim, era um velho ladrão, né? Eu não imaginava que ele fosse um homem de Deus. Eu achava que ele era um manipulador, né? Eu imaginava que o Bispo Macedo e os demais pastores estavam usando o nome de Deus para adquirir riquezas para si e para a própria igreja dele crescer. Não imaginava que seria uma obra de Deus. Eu imaginava que era uma manipulação humana. Essas informações eu ouvia, na maioria das vezes, na mídia, né? No trabalho, na escola. Então, como a gente absorvia da mídia, a gente comentava no trabalho, na escola. Em 2005 para 2006, eu comecei a ter vários problemas, né? Eu comecei a ter problemas financeiros, problemas graves de saúde. Os meus pais se separaram, que me afetou muito emocionalmente. E o pingo d'água foi o problema sentimental, né? Houve uma traição no relacionamento que eu tinha. E isso desencadeou uma depressão muito profunda. E ninguém percebia, porque eu escondia essa depressão, né? Eu trabalhava muito, me esforçava no trabalho, mas eu não tinha fruto daquele trabalho e ninguém imaginava como estava o meu interior, né? Eu comecei a buscar ajuda. Nesse tempo eu era católica, mas eu buscava ajuda. Busquei ajuda no espiritismo, busquei ajuda até em outras igrejas evangélicas, mas eu tive uma posição negativa, né? De um pastor de uma dessas igrejas me disse que a esposa estava com câncer e que ele não podia me ajudar. Então eu coloquei dentro de mim que se nem Deus podia me ajudar, então era mais fácil colocar um fim na minha vida. Foi então que, depois de bater em tanta porta e não ter saída, que eu comecei as tentativas de suicídio. Na minha cabeça era impossível que alguma coisa desse certo, que eu não tinha mais o ânimo para viver, eu não queria mais. Eu tinha entregado os pontos, eu falei, eu quero botar fim nisso. Na minha cabeça era impossível, sim, eu dar uma volta por cima. E foi aí que eu comecei a assistir os programas da Igreja Universal na televisão. E todo programa que eu mudava, parecia que a Igreja Universal estava me perseguindo. E eu comecei a tomar aquela água consagrada e eu consegui voltar a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, encontrei uma amiga que fazia 9 anos que me chamava para ir para a igreja. Mesmo com preconceito, eu fui. E foi um domingo de manhã, é dolorido. E o pastor contou a minha história no altar. Ele falou, você que está sofrendo, você que quer morrer. E eu, muito brava, fui tirar satisfação com o pastor depois da reunião. Quem te contou a minha história? Ele falou, é meu primeiro dia aqui. Eu não conheço ninguém. E ali eu vi que não era uma armação, que não era uma mentira. Porque se o pastor estava no primeiro dia ali, como que ele ia saber a minha história? Deus falou muito forte comigo nessa reunião, porque não tinha como ninguém saber da minha história. E eu senti alívio, eu senti paz, como há muito tempo eu não sentia. E aquilo, para mim, falou, não, peraí, eu tentei me matar e não senti paz, e esse homem me deu, as palavras desse homem me deu paz, tem alguma coisa diferente aqui. Eu comecei a entender que o Deus da Universal é um Deus vivo, não é um Deus que está pregado na parede, não é um Deus de barro. E eu comecei a orar por aquele Deus, eu comecei a dormir, ter uma noite de sono que há muito tempo eu não tinha. Mesmo em meio a conflito, eu comecei a ter paz. Mesmo tendo brigas na minha casa, eu tinha paz. E eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria mais desse Deus. Eu não queria só bens, eu não queria só saúde, eu não queria família. Eu queria esse Deus dentro de mim. E aquele desejo de ter Deus dentro de mim foi crescendo cada dia mais. E eu finalmente recebi o Espírito Santo. E quem olhava para mim via que eu estava diferente. Porque o semblante mudou, o interior mudou. Mesmo assim, cheia de falhas, ele me escolheu para habitar dentro de mim. E eu queria levar aquele Deus para as pessoas, de qualquer forma. Mesmo eu não sabendo falar,
mesmo eu tendo um jeito meio bravo, aquilo ali me encheu, me mudou da água para o vinho. E a gente se tornou um. Eu tenho uma aliança com Deus. Ele é meu bem mais precioso. Ele me deu uma oportunidade de eu ter a profissão que eu tenho hoje. Ele me deu um casamento abençoado. Ele me deu paz na minha família. Nós temos lutas, mas nós vencemos porque o Espírito Santo está com a gente. Mas nada nem ninguém é mais importante do que o Espírito Santo na minha vida. E para quem queria morrer hoje, eu quero viver, hoje eu quero ser feliz. E hoje eu quero levar o Espírito Santo para as pessoas. Se eu não tivesse chegado na Igreja Universal, eu não estaria aqui hoje. Eu não viveria mais, porque aquelas tentativas de suicídio, elas iam dar certo. Uma hora ou outra eu ia estar no inferno hoje. É a única coisa que eu posso dizer para você, eu não estaria nem viva. Eu brinco que eu desci no fundo do poço para subir, né? E a mão que me resgatou do fundo do poço foi a Igreja Universal. Eu posso perder tudo, só não posso perder o Espírito Santo. E é o bem mais precioso que uma pessoa pode querer ter na vida é o Espírito Santo. Porque as conquistas, elas vêm, elas vão, você trabalha, ele abre as portas. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ser plenamente realizado.